Boa noite, meu nome é Paulo Sadala, eu sou cardiologista e intensivista e estou, assim como vários colegas, há pelo menos 70 dias cuidando desses casos internados relacionados à pandemia que assola, enfim, o planeta e o nosso país. Eu venho aqui no papel não só de médico, mas como de ser humano, para tentar alertar a sociedade do que a gente está vivendo no momento, em especial em Ribeirão Preto. A sensação que eu tenho, sinceramente, é que as pessoas elas não têm de fato a dimensão do que está acontecendo. Me parece que as pessoas elas só vão entender o que está acontecendo quando isso acontecer, quando ocorrer, ou com algum parente, ou com algum vizinho, porque não é possível que as pessoas... Eu não consigo entender. As pessoas não tomarem as devidas providências. Então, eu trabalho em algumas UTIs em Ribeirão e região. Nas que eu não trabalho, eu tenho grandes amigos, inclusive alguns dados me foram dados agora por um amigo que está lá dentro do covideiro, porque é assim que a gente chama o local que ficam os pacientes infectados pelo Covid-19, e acabei de falar com ele nesse exato momento. Então, os dados que eu vou dar para vocês são dados meus, do que eu estou vivendo nesse exato momento, e dados de colegas e amigos que estão vivendo essa pandemia nos últimos tempos. Por quê? Porque essa doença, para quem não sabe, inicialmente era uma doença de rico, classe média alta e alta. Sim, é isso mesmo. Porque pobre não vai para a China e pobre não vai para a Europa. Então, quem trouxe essa doença para o país foram ricos, tá? E leitos privados de UTI inicialmente não faltaram. E a chance de faltarem é menor do que os leitos públicos, né? Porque a doença que inicialmente era de rico virou uma doença de pobre. É isso mesmo. A maioria dos doentes infectados no momento são pobres. E os leitos para os pobres do Sistema Único de Saúde estão acabando, tá? Então eu tenho uma cola aqui que eu fiz as anotações e fiz as porcentagens que eu vou passar para vocês na esperança de fazê-los entender o que está acontecendo. Uma vez que vocês só vão entender na hora que acontecer com o vizinho ou com o parente próximo de vocês. Então, nesse exato momento, a unidade de emergência do HC, do Hospital das Clínicas, que é quem mais atende no momento esses casos, eles têm 20 leitos, 19 ocupados. Os 19 estão entubados nesse momento, portanto uma ocupação de 95%. O Hospital das Clínicas, o campus, que fica lá no final da Avenida do Café, eles têm 36 leitos, os 36 ocupados, portanto 100% de ocupação, sendo 19 dos 36 entubados. Eu nem fiz essa estatística para não perder tempo. A UTDI é a UTI de moléstias infecto-contagiosas do HC, onde internam os aidéticos, os tuberculosos e por aí vai. Essa UTI virou UTI de Covid. Ela tem 20 leitos. Os 20 estão ocupados. Nesse momento, o HC, o Hospital das Clínicas, está abrindo
A primeira UTI de leito extra. Leito extra. Porque os leitos destinados à terapia intensiva estão todos ocupados. São mais 10 leitos extras. Na Santa Casa de Ribeirão, que talvez seja o segundo serviço que mais atende esses casos, inclusive da rede privada também, além da rede pública, tem 22 leitos disponíveis, 18 ocupados, uma ocupação de 82% dos leitos, tá? Haverá leito extra? Provavelmente sim, ok? Quantos a gente ainda não sabe, porque depende de toda uma dinâmica e funcionamento e etc. O que eu quero que vocês entendam, muita gente me pergunta assim, mas a UPA tá vazia. A UPA tá vazia e ela vai ficar vazia, por vários motivos. Primeiro, porque quem tem sintoma leve não tem que ir para a UPA, tem que ficar em casa. Então, se não vai para a UPA, não enche a UPA. Segundo, porque quem tem problemas mais a menos está orientado para não sair pelo menos estava orientado para não sair de casa. Terceiro, as consultas ambulatoriais que ocorrem nos postos de saúde, nas UPAs, estão canceladas. Então, esses pacientes que normalmente iriam à UPA fazer sua consulta com cardiologista, com endocrinologista, com pneumologista, esse indivíduo não vai mais, porque as consultas estão interrompidas. Quarto, o que vocês têm que entender que aonde vai afogar é aonde começou a afogar, que é na unidade de terapia intensiva. Nós não teremos leitos para os doentes graves. Nós não temos leito de UTI. A maioria evolui bem, mas a minoria que evolui mal, no montante, serão muitas pessoas e não haverá leito para esses doentes. Tudo que a gente viu que aconteceu em Wuhan, na China, na Itália, que foi uma catástrofe, na Espanha, agora na Rússia, acontecerá se nada for feito aqui. Eu estou lá dentro, então eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso. Os casos aumentaram muito após a liberação do comércio, porque a liberação não foi feita do jeito que deveria ser feita. E eu não tenho nenhum teor político aqui, eu não quero ser político, eu não almejo nenhum cargo político. O meu vídeo é em prol da sociedade. É esse o meu único objetivo, tá? São, 9 horas da noite, eu cheguei de 36 horas de plantão e resolvi fazer esse vídeo depois da conversa que eu tive com um grande amigo meu. Os casos aumentaram drasticamente após a liberação do comércio. Porque o problema é que o problema do Brasil é o brasileiro. Então, não adianta você liberar gradualmente, sem uma educação, sem uma orientação, sem uma fiscalização. O dinheiro que a gente está gastando na saúde é muito maior do que o dinheiro que, por exemplo, poderia ser gasto com fiscalização dos locais, do comércio e etc. Então, todo mundo viu, eu fiz uma postagem anterior sobre o comércio, sobre o centro de Ribeirão Preto, e que dimensiona a situação no resto do país. Eu acho até que existem lugares que são muito piores, né? Eu sou do Rio de Janeiro, tenho grandes amigos lá, a situação inclusive já está há algum tempo muito pior, ok? E calma que não acabou. Os doentes graves, aqueles que são entubados, eles precisam de algumas medicações, alguns sedativos, algumas drogas chamadas bloqueadores neuromusculares, e essas drogas estão acabando. A gente tem mais aí, no máximo, 5 dias de medicamento, tá?
Isso em todas as UTIs de Ribeirão e região. As demais eu não tenho essa informação precisa, então eu não posso falar. E sabe por que não vai ter mais? Porque não tem matéria-prima para fazer, para elaborar esses medicamentos. Tamanho o uso deles. E aí, na hora que acabar, sabe como é que eu vou tratar esses doentes? Eu não sei. Porque a maioria deles não tem nenhum outro medicamento. E eu não me refiro aos medicamentos, eu não vou entrar nem nesse contexto dos medicamentos para tratamento propriamente dito do vírus. Eu me refiro a medicamentos usados de uma maneira geral para doentes intubados, na ventilação mecânica e graves. A gente não terá esses medicamentos porque a matéria-prima para fabricá-los está se esgotando, tamanha a utilização dessas drogas. Então, eu espero sinceramente que com esse vídeo eu consiga alcançar o maior número de pessoas. E que vocês, pelo amor de Deus, se conscientizem. Não é brincadeira, a situação não está... Outro dia eu ouvi que tinham 4 mortes em Ribeirão Preto. Só eu assinei atestado de óbito de pelo menos o dobro disso. Então, gente, se vocês primeiro chequem a fonte que deu a informação para vocês. Segundo, os casos são subnotificados, porque nós não vamos testar a população. Pacientes, por exemplo, que vão em clínicas privadas e pagam seu exame, e que é uma parcela grande, essas pessoas não entram na estatística. Muita gente morre sem ser testada, não entra na estatística. Então, o único caráter que tem esse vídeo é um caráter social, de alerta, de alguém que está lá dentro, de alguém que está vendo a coisa degringolar. E muito disso, tanto é que eu não estou falando nem de política, muito disso é culpa nossa. Nós estamos indo para a rua, né? Eu entendo perfeitamente que as pessoas precisam trabalhar e precisam comer. Eu também tenho meu consultório, sou autônomo no meu consultório. Então, se não tem paciente, eu não recebo. O que eu quero dizer é que não pode se aglomerar pessoas. O que eu quero dizer é que se você for sair, saia de máscara. A máscara não é para você se proteger, a máscara é para você proteger os outros caso você esteja infectado. Eu quero dizer que vocês precisam manter uma distância de pelo menos 1,5 m, 2 metros das pessoas no centro da cidade, nas lojas, no trabalho de vocês, nos escritórios. Eu quero dizer para vocês que se a gente não fizer isso, todo mundo vai se infectar. A gente tem um número enorme de profissionais da saúde nesse momento infectados. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Espero que vocês entendam o que eu estou dizendo. E desde já eu agradeço a atenção de vocês e que, por favor, façam esse vídeo alcançar o maior número de pessoas. Muito obrigado.